Bom, dando continuidade à válvula, né? Como escolhemos o tipo de válvula, né? A escolha dele não depende apenas da natureza da operação. Então vamos colocar aqui. Não depende apenas da natureza da operação. Ou seja, não depende só a questão de você se você vai usar o equipamento pura e simplesmente para ele fazer aquela função, né, da caldeira, do reator, tocador, condensador, enfim, todos os equipamentos que nós temos, mas ele também devemos considerar, né, propriedades físicas e químicas, né? Então devemos também considerar essas duas propriedades, né, propriedades químicas e físicas, né, do fluido, né, considerado, né, que nós vamos trabalhar, né, do fluido considerado, ok? Também devemos considerar pressão e temperatura, tá? Então, não podemos deixar de considerar, né, não apenas a natureza, que vai ser o tipo de fábrica, enfim, qual o porte, todas essas questões também devemos considerar propriedades físicas e químicas, né, do fluido que nós vamos trabalhar, enfim, com a matéria-prima, e pressão e temperatura, tá? Tipos de válvulas. Nós temos, né, alguns tipos de válvulas. E aí nós temos, eu vou só colocar agora o nome, né, o tipo de válvula, né? Então nós temos o tipo de válvula. Nós temos a válvula de bloqueio, tá? Temos a válvula de regulagem, ok? Temos a válvula de fluxo único e temos a válvula de controle de pressão, né? Esses são os 4 principais tipos de válvulas. Então vamos falar agora, vamos, né, focar em destaque a válvula de bloqueio. Né, a válvula de bloqueio. Como o próprio nome diz, ela tem como objetivo permitir ou interromper um fluxo, né? Ou seja, abrir ou fechar o fluxo, perdão. Totalmente aberta ou fechada, né? Totalmente aberta ou fechada, tá? Então, ou seja, não serve para controlar vazão, serve para controlar vazão, tá? Então ela abre ou fecha, né?
E normalmente tem o mesmo diâmetro, nominal do conduto, ou seja, da tubulação. Ok? Como ela só abre e fecha, ela tem um sistema, um mecanismo mais simples. Então ela tem um preço inferior, e aí dá para compensar e usar o mesmo tamanho da válvula, o mesmo tamanho da válvula do conduto, né? Tem o mesmo diâmetro da tubulação, tá? Normalmente são usados, nesse caso aí, são usados válvulas maiores, tá? Essa só de bloqueio, né? Ou de você permitir, né? Enfim, essa válvula de bloqueio normalmente ela é maior que o normal, tá? Ela tem maior que a válvula, né, de regulagem, por exemplo, tá? Então essa é o primeiro tipo de válvula, né? Aí vamos pro segundo tipo, válvulas de regulagem. Válvulas de regulagem, tá? Ao contrário, né, obviamente, da de bloqueio, ela tem como objetivo controle do fluxo, tá? Trabalha em qualquer posição, né, de abertura, por isso ela né, obviamente, de regulagem, de abertura, tá? De abertura, tá? Abertura interna, mas também pode ser usado como bloqueio. É óbvio, né? Ela também fecha, abre, então obviamente você pode ser usado, né? Mas normalmente ela é projetado por ser um custo mais elevado, são projetados com diâmetros nominais menores, ou seja, menor que a tubulação, muitas vezes menor que a tubulação. Mas aí tem a explicação, o motivo é o custo, né? Deixa eu só ver aqui se eu tenho espaço. O motivo é o custo, né? E dessas válvulas aí de regulagem, vou colocar aqui em cima que acabou o espaço. Nós temos o principal, que é a válvula de globo, a válvula que eles falam, a válvula de globo. Depois eu vou mostrar fotos para vocês, tá? Globo, agulha, controle, diafragma. Então você tem alguns tipos, tá? Ok? Esse é um tipo. Vamos lá, continuando os tipos de válvulas, né? Aí nós temos um terceiro tipo, que é a válvula de fluxo, válvula
de fluxo único. Válvulas de fluxo único. Essa já tem uma função bem mais específica. Qual que é a função dela? Impedir, né, automaticamente, que depois eu vou explicar para vocês com o desenho, tá? Que eu vou colocar na aula, né? Impedir automaticamente o escoamento danoso, né? Danoso ao sistema. Tá? Ou seja, ele não permite a inversão do sentido. Ou seja, essa válvula, se por algum motivo o fluido tentar voltar, ela automaticamente, dentro do projeto dela, ela não permite, né? Ele interrompe essa volta, né? No sentido, né? Sob algum comando acidental, alguma coisa, ele pega e ele retém, né? Ele não permite a inversão de sentido, tá? E aí nós temos as principais, né? A principal mesmo é de retenção, né? Tipos de retenção. Tá? De retenção. E tem uma aqui de pé, que eles falam, tá? Que é o tipo também de retenção, mas de pé, tá bom? E aí, eu vou fazer depois esse desenho dele. Eu vou aproveitar aqui. Vou fazer aqui essa válvula. Deixa eu ver se tem um espaço aqui. Não tem. Vou fazer aqui, ó. Essa válvula de fluxo único. Vou fazer um desenho rapidinho aqui, ó. E pior que não dá. Vou tentar fazer aqui, ó. Aqui dá, ó. Então aqui, ó. O que acontece? Você tem a válvula, tá? Aqui é a válvula. Você tem aqui, ele fica um pouco de diâmetro um pouco maior. E aqui eu senti, e aqui, ó, e aqui tá saindo aqui. Aqui é o sentido que sai o fluido, tá? E ele tem uma molinha aqui, ó, tem uma mola e tem uma esfera. Essa esfera, o que acontece? Ela é desse diâmetro, né? Um pouquinho menor que a saída aqui. Então o que acontece? O fluido, ele tá saindo por aqui, ó. Tá vendo esse espacinho aqui, ó? Ele sai por aqui. Se ocorre algum problema e não pode voltar esse fluido, quando essa esfera volta, a esfera ela é do tamanho desse diâmetro. Então, quando ela, porque é de mola, né? Quando ela volta automaticamente, porque essa mola vai movimentar para lá, porque você tem um fluido empurrando. A partir do momento que interrompe esse fluido, a mola, ela retrai a mola e essa esfera volta aqui e fecha essa válvula, né? É esse o desenho que eu queria comentar. E aí, nós temos a válvula de controle de pressão, válvula de controle de pressão, tá? Essa válvula de controle de pressão, ela tem já como principal função exatamente o que? É você fazer um controle. Essa válvula de controle, ela tem o que? Ela tem é destinado, né, vou colocar aqui. Ela é destinado a cilindros, né? Cilindros, né? Contendo gases, né? Pressurizados, obviamente, né? Liquefeitos, né? Mas é destinado a cilindros. E válvulas com características também, ela, por ser gás, ela tem uma maior, né, uma maior vedação. Por quê? Porque realmente você tem que ter uma vedação, porque eu estou falando de gases, né? A pressão atmosférica, lá dentro está liquefeito, né? Mas quando sai, então você tem que ter uma vedação perfeita. Uma vedação perfeita, tá?
Aqui os desenhos, então, a simbologia. Então você pega lá uma planta, o engenheiro, quando ele vai olhar as válvulas, o engenheiro não vai ficar escrevendo toda hora o tipo de válvula, né? Que fica realmente numa planta ou em algum tipo de relatório, alguma coisa. É muito mais fácil você colocar um símbolo, né, um desenho que você ficar escrevendo. Então, os principais símbolos, né, simbologia. Válvula gaveta. É um tipo de válvula. Então o desenho é assim, ó. Válvula gaveta. Esse é o desenho. Aí nós temos válvula globo, né? É um outro tipo. Então você vem aqui, tá aqui, ó, válvula globo, tá? Esse é um outro tipo de válvula. Válvula agulha. Agulha. Então você tem aqui válvula agulha, né? Tem esse tipo aqui, ó. Ele faz assim, ou ele faz, perdão. Faz assim, invertir aqui, ó, né? E aqui passa aqui, ó, tá? Válvula agulha, ou válvula gaveta. Válvula gaveta com ligação para mangueira. Tem aqui, ó, né? Então você tem aqui válvula gaveta com ligação para mangueira, né? É um outro tipo de válvula. E válvula de retenção. Tem aqui, ela faz assim, né? Esse desenho. Tem aqui, depois sai aqui. O que ocorre? Então o engenheiro lá, as pessoas envolvidas na parte de operações unitárias que envolve a operação unitária que envolve válvulas, tubulações, eles vão usando esses desenhos aqui, tá? Que depois eu vou mostrar também na aula, tá bom? Então, basicamente sobre válvula é isso. Vamos começar agora falando sobre tubulações, né? Que também, obviamente, quando eu falo tubulações, ela está associado à válvula, né? Junto com válvula. Então, o que é tubulações? Conceito: é um conduto forçado, né? No qual um fluido, o fluido, né, escoa a plena seção, né? Plena seção, vou colocar entre parênteses circular, que a plena seção é a tubulação, né? Que ele escoa na tubulação, né? E sob pressão. Sim, você tem que ter uma pressão, obviamente, para você ter um movimento, né? Ou uma pressão que atua a gravidade, ou uma pressão que você tem uma bomba, né? Uma bomba, enfim, que movimenta ela, né? Então você precisa, né, dessa pressão. Então é um conduto forçado na qual o fluido escoa a plena seção circular e sob pressão, tá? Então é muito importante, né? Temos esse conceito. Aí nós temos aqui alguns outros conceitos importantes sobre tubulação. Um deles é o conduto uniforme. Então, por exemplo, se o técnico lá, o operador, o engenheiro, alguém comenta, mas então sobre a tubulação, ele tem um conduto uniforme, né? O que é esse conduto uniforme? É que, vamos lá, sua seção transversal,
seção transversal, sua seção transversal, que na verdade é o seu diâmetro, que é o diâmetro, né? É sua seção transversal, não varia com o comprimento, tá? Ela não varia com o comprimento, ok? Então isso é uma característica, né? Conduto uniforme, ok? Sua seção transversal não varia com o comprimento, tá? Outro que nós temos também muito importante é o escoamento permanente. É um outro termo muito utilizado, né? Quando o cara comenta, né, dentro do projeto, como vai ser o escoamento? Ele vai ser permanente, não vai ser? O escoamento permanente, qual é o significado? Que é a vazão, né, do fluido, em qualquer seção do conduto, né? Qualquer tubulação, eu faço seção do conduto e qualquer tubulação não varia com o tempo. Ou seja, nós não temos uma oscilação do tempo, tá? Ele não varia com o tempo, ok? Então, isso daí é um tipo, né, é um tipo também de conceito, né? Então a vazão do fluido em qualquer seção do conduto, ou seja, em qualquer tubulação, diâmetro, enfim, ele não varia com o tempo. Muito importante também, densidade dos líquidos. O que ocorre? Vamos colocar lá. Ao contrário dos gases, ele varia muito pouco ou nada, né? Ou nada com alteração da pressão ou temperatura. Pressão e temperatura. Então, a densidade dos líquidos, nós estamos falando também dos fluidos aqui no caso, ele não vai ter uma alteração significativa, né? Com alteração de pressão, temperatura. Então eles têm um comportamento, tem um nome aí, comportamento incompressíveis. Por favor, não vai confundir com incompreensíveis, preensíveis, incompreensíveis. Não tem nada de sentimento aí não, tá? De compreender, de entendimento. Aí é de não comprimir mesmo, né? E aí nós temos exemplos. Podemos colocar querosene, gasolina, álcool, óleo, né? Ok? E assim vai. Outros dois conceitos também importantes. Um é, eu estou falando de escoamento, né? Vamos voltar aqui. Escoamento turbulento, tá? Escoamento turbulento. O que é esse escoamento turbulento, né? Ocorre o que nesse daqui? A velocidade num dado ponto, né? Isso dentro da tubulação, dentro do sistema, um dado ponto varia constantemente em grandeza, né? Em grandeza
e direção, tá? Grandeza e direção. Então, quando é turbulento, você pode ter uma variação no diâmetro da tubulação, né, que acaba influenciando, e também na direção, né? Depende da direção, né, que você vai também, você tem esse também, né, também acaba influenciando na turbulência. E o escoamento laminar, para finalizar aqui a explicação, escoamento laminar, que é o que? São o que? Escoamento laminar são escoamento a baixíssimas vazões, tá? Exemplo. Então, escoamento laminar é escoamento a baixíssimas vazões, tá? Exemplo clássico, né? Vamos colocar aqui os gotejadores. De irrigação, né? Você pega aqueles gotejadores, né? Você tem lá a plantação, e eles têm sempre lá, né? Sempre aquele sentido, né? Eles ficam laminar, eles têm um padrão, né, de irrigação, e esse padrão torna ele um escoamento laminar. Tá bom, classe? Então, por enquanto é isso. Depois, na próxima aula, continuamos sobre tubulação. Obrigado pela atenção.